Você já se perguntou como o livre-arbítrio influencia diretamente o seu destino espiritual? Será que somos totalmente livres para escolher a salvação? Ou nossas decisões já estão de alguma forma predestinadas? Essa é uma das questões mais intrigantes na jornada da fé. E entender isso pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua responsabilidade diante de Deus. No vídeo de hoje, vamos explorar de forma prática e fundamentada na Bíblia o papel crucial do livre-arbítrio na sua caminhada espiritual. Ao final, você terá uma compreensão mais clara sobre como as suas escolhas impactam o seu relacionamento com Deus e a promessa da vida eterna. Então, se você deseja aprofundar sua fé e assumir o controle do seu caminho espiritual, continue assistindo. O conceito de livre-arbítrio é central na vida cristã, pois reflete tanto o amor quanto a justiça de Deus. Ele nos deu a liberdade de escolher, mas essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade: decidir entre o que nos aproxima dele e o que nos afasta. Essa dualidade é clara na mensagem da Bíblia, como em Deuteronômio 30:19, que nos convida: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Essa passagem revela que Deus nos dá a oportunidade de decidir nosso caminho, mas também nos orienta a fazer escolhas alinhadas à sua vontade. O livre-arbítrio não significa liberdade irrestrita, mas sim uma chance de demonstrar nossa obediência e confiança nele. É um ato de amor de Deus que nos permite escolher conscientemente segui-lo. O exemplo mais emblemático desse princípio aparece logo no início da história humana, no Jardim do Éden. Deus deu a Adão e Eva uma escolha: obedecer ou desobedecer. Eles optaram pela desobediência, e suas ações trouxeram consequências que ressoam até hoje. Essa história não apenas ilustra o impacto das escolhas, mas também a importância de discernir o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Ao refletirmos sobre isso, surge uma questão prática: como o livre-arbítrio se manifesta no nosso dia a dia? Muitas vezes, as escolhas espirituais podem parecer abstratas, mas na realidade, elas estão presentes em decisões cotidianas, como perdoar, ser generoso ou dedicar tempo à oração. Cada uma dessas escolhas reflete como usamos a liberdade que Deus nos deu. Livre-arbítrio, em termos teológicos, é a capacidade humana de fazer escolhas, especialmente entre o bem e o mal, sem coerção direta. Essa liberdade nos diferencia como seres criados à imagem de Deus, como descrito em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa semelhança não é apenas física, mas inclui a capacidade de raciocinar, tomar decisões e agir moralmente. No entanto, o livre-arbítrio também é uma fonte de dilemas espirituais. Se Deus é soberano e tudo está sob o seu controle, como nossas escolhas podem ser verdadeiramente livres? A resposta está no equilíbrio entre a soberania divina e a liberdade humana. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que façamos escolhas reais e nos responsabilizemos por elas, sem que isso comprometa sua autoridade suprema. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos que demonstram a profundidade do livre-arbítrio. Abraão, por exemplo, escolheu obedecer a Deus, mesmo quando isso significava sacrificar seu filho, Isaque. Sua escolha não foi apenas um ato de obediência, mas também de fé. Por outro lado, personagens como o jovem rico, Mateus 19:16-22, escolheram seguir outro caminho, preferindo os bens terrenos à vida eterna. Essas histórias nos ajudam a perceber que o livre-arbítrio não é apenas um conceito teórico, mas algo profundamente prático. Cada decisão que tomamos no cotidiano reflete como usamos esse presente divino.
Desde escolher como tratar as pessoas à nossa volta, até decidir como priorizar nosso tempo, todas as escolhas têm implicações espirituais. Entender o que é livre-arbítrio é fundamental para compreender nosso papel no plano de Deus. Mas há algo ainda mais profundo a ser explorado. Como o livre-arbítrio interage com a graça divina. A relação entre livre-arbítrio e graça divina é um dos maiores mistérios da fé cristã. A Bíblia nos ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, dado pela sua graça, e não por nossas obras, como está escrito em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, essa graça exige uma resposta. Deus oferece a salvação a todos, mas cabe a cada indivíduo decidir se aceita ou rejeita esse presente. Esse equilíbrio entre graça e livre-arbítrio é visto em toda a Escritura. Por exemplo, em Josué 24:15, o povo de Israel é desafiado a escolher. Escolham hoje a quem irão servir. Isso mostra que, embora a salvação venha de Deus, nossa resposta é uma demonstração do uso do livre-arbítrio. Alguns podem questionar: se Deus já sabe quem será salvo, por que nossas escolhas importam? A resposta está no fato de que, embora Deus seja onisciente, Ele não força ninguém a segui-lo. A graça divina opera em harmonia com o livre-arbítrio, permitindo que cada pessoa escolha livremente o caminho a seguir. Essa relação também é ilustrada na vida de Pedro e Judas. Ambos traíram Jesus de alguma forma, mas fizeram escolhas diferentes posteriormente. Pedro, ao se arrepender, usou seu livre-arbítrio para voltar a Cristo e se tornar um líder da igreja. Judas, por outro lado, escolheu o desespero, rejeitando a graça disponível para ele. Essa interação entre graça e livre-arbítrio nos ensina uma verdade crucial. Nossas decisões espirituais não são irrelevantes. Cada escolha é uma resposta à graça de Deus e define nosso relacionamento com Ele. Assim, somos chamados a usar o livre-arbítrio com sabedoria, buscando sempre alinhá-lo à vontade divina. Agora, tendo compreendido essa relação, é essencial refletir sobre as consequências de nossas escolhas e como elas moldam nossa eternidade. O livre-arbítrio não é apenas um presente divino. Ele carrega um peso imenso. Nossas escolhas têm consequências que transcendem o tempo presente e ecoam na eternidade. A Bíblia é clara ao ensinar que há apenas dois caminhos principais diante de nós: o da vida e o da morte. Em Romanos 6:23 lemos: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras não são meramente simbólicas. Elas nos mostram que, enquanto a graça de Deus nos oferece a salvação, cabe a nós aceitá-la ou rejeitá-la. Essa realidade está presente em diversas histórias bíblicas. Por exemplo, Abraão escolheu confiar em Deus, mesmo quando isso significava sacrificar seu filho. Sua escolha de obediência e fé trouxe bênçãos eternas, tanto para ele quanto para as gerações futuras. Em contraste, o jovem rico que buscava a vida eterna não conseguiu abrir mão de suas riquezas. Ele escolheu os bens terrenos em vez do tesouro celestial. Mateus 19:16-22. Essa decisão ilustra como o apego ao mundo pode nos afastar do plano de Deus, mesmo quando temos um desejo inicial de segui-lo. No dia a dia, as escolhas espirituais nem sempre parecem tão óbvias ou dramáticas, mas são igualmente significativas. Decidir perdoar uma ofensa, dedicar tempo à oração ou resistir a uma tentação pode parecer simples, mas cada ato reflete nossa disposição em seguir a vontade de Deus. Ao escolhermos o que é certo, fortalecemos nosso relacionamento com Ele. Por outro lado, escolhas erradas podem nos levar a consequências que não eram intencionais, mas que são inevitáveis.
isso não significa que Deus nos abandona. Ele está sempre pronto a perdoar quando nos arrependemos sinceramente. No entanto, nossas decisões têm impacto. Elas moldam não apenas nosso caráter, mas também nosso destino espiritual. A pergunta, então, é: como usar o livre-arbítrio para tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus? Essa é a chave para crescer espiritualmente e fortalecer nossa caminhada com Ele. Crescer espiritualmente é uma jornada de decisões conscientes. O livre-arbítrio nos dá o poder de escolher entre aquilo que alimenta nossa alma e o que nos afasta de Deus. Para usar essa liberdade de forma sábia, é necessário desenvolver práticas diárias que nos aproximem do propósito divino. A oração é um ponto de partida essencial. Pedir a Deus sabedoria para tomar decisões alinhadas à sua vontade é um reconhecimento de que, apesar da liberdade que Ele nos deu, precisamos de sua orientação. Como Tiago 1,5 afirma: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente. Além disso, o estudo das Escrituras é uma ferramenta poderosa. A palavra de Deus não apenas revela a vontade dele, mas também serve como guia para nossas escolhas diárias. Passagens como o Salmo 119 e 105 nos lembram: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Outra forma prática de usar o livre-arbítrio para crescer espiritualmente é buscar a comunhão com outros cristãos. Participar de uma comunidade de fé nos ajuda a nos mantermos responsáveis e nos dá apoio para enfrentar desafios. Conversas honestas e conselhos sábios de irmãos na fé podem iluminar caminhos que talvez não percebamos sozinhos. Finalmente, uma vida de serviço é uma expressão prática de escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Quando optamos por servir aos outros, demonstramos o amor de Cristo e fortalecemos nosso compromisso com Ele. Cada uma dessas práticas requer esforço e decisão, mas ao adotá-las, usamos o livre-arbítrio como uma ferramenta para crescer espiritualmente e refletir a glória de Deus em nossas vidas. O livre-arbítrio é um presente precioso que reflete o amor e a confiança de Deus em sua criação. Ele nos deu a liberdade de escolher porque deseja um relacionamento autêntico conosco, construído sobre decisões voluntárias e sinceras. Ao longo deste vídeo, vimos que o livre-arbítrio nos desafia a tomar decisões que não apenas moldam nosso presente, mas também definem nosso destino eterno. Entendemos que a graça divina é o ponto de partida, mas é através de nossas escolhas que mostramos nosso compromisso com Deus. Agora é hora de agir. Pense nas decisões que você tem tomado recentemente. Elas refletem uma vida de obediência e entrega a Deus? Ou talvez você tenha se deixado levar pelas distrações e prioridades do mundo? Hoje é o momento de reavaliar e realinhar sua vida. Lembre-se, Deus não espera a perfeição, mas sim um coração disposto a buscá-lo. Use seu livre-arbítrio para escolher aquilo que edifica sua fé e fortalece sua relação com Ele. Decida dedicar mais tempo à oração, ao estudo da palavra e ao serviço aos outros. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que aprofundam a sua fé. Agora, a escolha está em suas mãos. O que você fará com o presente do livre-arbítrio?